Olá pessoal, eu sou Karen Tocco. Hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre como foi a minha experiência com a minha família, como foi a minha relação com eles nessa minha transição na alimentação para vegetariana, para vegana. Foram 2 momentos de transformação na minha alimentação, com a gravidez e tudo, e eu vou contar para vocês como que foi isso, como tem sido ainda, né? Eu moro no Rio de Janeiro fazem 7 anos já e a minha família tá toda em São Paulo, e essa distância às vezes é um pouco ruim, mas no caso de uma mudança de alimentação durante um processo de gravidez, essa distância facilitou um pouco, me deu um pouco mais de liberdade, de privacidade. Mas mãe é mãe, né? Então sempre acontece alguns questionamentos, algumas preocupações, e tá tudo bem também, né? Muita gente vem me procurar para contar a história de como tem sido, ou como foi, né, esses momentos de transição na alimentação, no caso da falta de apoio da família, como isso acontece, como isso atrapalha às vezes a decisão. Muita gente até às vezes volta atrás, desiste de fazer essa transformação porque realmente a família faz muita pressão e isso atrapalha muito. Eu conheci uma história de uma adolescente de 14 anos que foi passear com a família no interior, num sítio no interior, e viu a família matando um porco, né? A gente ouve bastante desse tipo de história, né? E aí, a partir de então, ela virou vegetariana. Ela ficou muito, né, assustada com a cena que ela assistiu e ela decidiu se tornar vegetariana. A família não apoiou e ela não sabia cozinhar, ela ainda comia a comida que a mãe fazia. E aí ela passou, a mãe inicialmente se rejeitou a tentar fazer coisas vegetarianas para ela, e ela passou um mês comendo só arroz com chuchu. E aí ela ficou esse tempo todo comendo isso direto, e a mãe começou a se preocupar, né? Viu que ela não estava voltando atrás na decisão dela, e aí ela acabou levando a filha na nutricionista, e aí começaram realmente a se preocupar com isso, né? Essas histórias se repetem muito e é bem importante a gente dar atenção para isso, porque às vezes as crianças e adolescentes vão passar muito tempo assim comendo com uma má qualidade, e é uma fase bem importante de desenvolvimento do corpo. Então é muito importante o apoio dos pais para que esse momento aconteça com tranquilidade, com um direcionamento de um profissional, para que as crianças estejam bem nutridas, assim, e que isso não seja um embate entre a família e a criança ou adolescente nessa decisão, né? No meu caso, eu não passei por essa situação, eu tive mesmo realmente muito apoio, muita liberdade para isso, mas eu recebo realmente muitas histórias contando situações como essa. Mas essa é a minha versão da história e eu quero que vocês conheçam também o outro lado da história, e eu vou trazer para vocês, meu pai e minha mãe, para vocês conhecerem, eles contarem para vocês como que foi isso, da perspectiva deles. Eu trouxe para vocês aqui os meus pais, minha mãe Soraya, meu pai Zico. Zico? O nome dele é José Benedito. Por que é Zico, pai? Desde criança, desde quando eu nasci, meus irmãos me chamavam de Zico. E eu trouxe eles aqui para contar para vocês, do ponto de vista deles, como foi para eles acompanhar essa minha transformação. Mãe, me conta, você lembra como que foi? Quando eu contei para você que eu contei, ou na verdade foi acontecendo, né? Eu me tornando vegetariana e tal, você lembra como foi? Lembro sim. Nós estávamos fazendo um curso da Isânia. E no momento do curso a gente tinha que ficar 1 semana sem se alimentar com nenhum tipo de carne. Um curso que você fez também, eu fiz também Só o curso. Lembrar. Fiz o curso. Ficamos 1 semana e depois dessa semana você nunca mais voltou a comer carne. Você virou vegetariana, isso eu lembro. E o curso foi muito bom. Eu não optei por esse tipo de alimentação, mas na época eu incentivei e te apoiei. E você não tem vergonha disso? Karen, para. Então, Essânia é um curso que a maioria das pessoas, quando a gente começa a comentar, pensa que é uma religião, mas na realidade não é. É um curso que você aprende a usar mais o seu cérebro. Assim, como usar mais o cérebro? A aproveitar mais o que você guarda, o que você lembra, a meditação, o que te ajuda na insônia, quando a pessoa tem insônia. Você ajuda a memorizar algumas coisas, algumas técnicas que te ajudam no decorrer do dia, somente com a insônia. Pra mim foi muito bom. Você lembra que lá eles pediram pra gente ficar 1 semana sem comer carne? Por quê? Você lembra disso? Lembro. Que ajudava na concentração, ajudava porque a carne vermelha realmente ela atrapalha muito, principalmente a carne vermelha. Atrapalha bastante na concentração. E os vegetais, na realidade, eles ajudam, né, a gente, o organismo da gente. Ah, tá. Era só pra te lembrar.
Então, o Insânia também, pra mim, ele me ajudou bastante. Pode não ter isso assim, apesar que algumas coisas da alimentação eu mudei, assim, não completamente, mas mudei bastante. Mas me ajudou também a parar de fumar. Mas assim, o Insânia me ajudou bastante nesse ponto. E pra mim eu agradeço muito. Não ter fumado mais, pra mim, assim, ganhei bastante tempo de vida, assim, pelo que o pessoal fala. Se alguém quiser conhecer o Essânia é uma instituição, estão aqui em São Bernardo, tem uma filial em São Paulo também, tem o site, eu vou colocar aí para vocês conhecerem, super recomendo o curso também. Fui a favor, que era uma opinião dela, né? Apesar que eu não segui, né? Mas... Olha, pra lá ou pra cá? Não, pode ficar à vontade. Mas ela está seguindo, não sou contra, ela come, né? As verduras, os legumes que ela gosta, que é bom para a saúde dela. E para mim tá de boa. Eu fico na minha, não sei, eu não posso prever meu futuro. De repente amanhã ou depois eu posso resolver também ser um vegano. A gente foi criado com comida com gordura de porco. Minha mãe e meu pai matavam porco, penduravam em cima do fogão de lenha lá para fazer bacon, carne seca. Então a gente era assim, não era aquilo que a gente tinha direto, assim, mas tinha as épocas boas, tinha as épocas da vaca gorda, as épocas da vaca magra, e a gente vai levando a vida. Ô pai, mas me Então, fala uma coisa, você via a avó matar porco, essas coisas, o vô, não sei, como que era isso? Você não ficava com dó do bichinho, não? Eu nunca matei. Se me matar, Se eu eu teria ver dó. matar, eu não como. Mas meu pai matava, meus tios ajudavam ele a matar. Então, a nossa vida foi assim, né? Tá tudo Mas bem, aqui- né, pai? Tá tudo bem. Mas a gente evolui, o ser humano evolui, né? Papai vegano, verão 2021. Você tem um ano pra se transformar, hein, pai? E você, mãe, como é que foi a sua alimentação? Bom, a minha alimentação com uma mãe baiana, um pai sergipano, era uma alimentação, assim, gerada com bastante carne. Muita carne. E aqui na minha casa, se não tivesse carne, tinha que ter mistura. A mistura. É a mistura. Mistura é carne, frango, linguiça. Podia nem ter arroz e feijão, mas tinha que ter a mistura. Nós fomos criadas desse jeito. O meu pai sempre trouxe muita carne pra gente comer. E era assim, não era pouca, era muita. E minha mãe comia, colocava linguiça no feijão, toucinho no feijão, comia carne seca, feijoada, gostava muito de fazer as coisas mais assim, mais forte, né, que minha mãe falava. Caruru, vatapá, aquelas coisas que meu pai gostava. Eu não faço esse tipo de comida. É muito raro a gente comer uma feijoada, mas a gente come. Mas eu faço bem pouco. Não coloco nada de feijão. Meu feijão é alho, sal. Só. E é muito bom. E a gente, assim, refletindo, nós três aqui, sobre o histórico da nossa família, né? Como que foi que eu já não tenho mais vó nem vô vivo, né? Eles tiveram uma saúde difícil, né? Assim, uma história difícil com relação à saúde, né? A mãe do meu pai, minha avó Maria, morreu com diabetes, né? O vô até que não, né? O vô Não tinha nada. O vô foi mais firme, assim, até o fim. Minha mãe é um caso à parte. A nossa, né, da família da minha mãe, a Mas minha avó ela ficou doente, ela teve lúpus, então... teve lúpus, teve... que ela mais? ela não tinha os rins, ela não podia comer nada que tivesse água. A minha mãe foi mais difícil. A partir da alimentação que nós tínhamos que fazer para minha mãe, é que a gente mudou bastante em relação a sal, tempero. Então, já começou aí. A minha mãe não podia comer nada com sal, não podia colocar muito tempero na comida. Então, já mudei bastante em relação a isso. Quando a gente comia era menor, a comida era muito mais forte. Mas E ela depois morreu não. com... 54 anos, mas ela... E o vô? O meu pai, eu não sei como era a alimentação dele, porque ele não ficou com a gente muito pouco. Ele me foi embora de casa, tinha Você 9 deve anos. imaginar, né? Não deve ter mudado muito, porque a gente conhecia a mas- personalidade do vovô, como que ele continuou comendo, provavelmente, né? Torresminho, teu avô E não ele gosta. morreu de É um infarto. infarto, né? Enfim, então eu acho que, não sei, o meu sentimento, né, estudando sobre isso, na verdade eu nunca parei para refletir sobre isso, estou fazendo isso agora, mas assim, eu acho que
a nossa própria história já pede uma mudança aí, né? Eu acho que a gente não quer isso. Eu não quero isso pra você, não quero isso pro papai, não quero... Você já tá com uma situação mais difícil de saúde, né? O papai, acho que igual o vô também, tem uma saúde mais forte. Eu falei, o vô morreu bem mais velho, a saúde dele, ele nunca teve quase nada, nem gripe teu vô tinha. Sim, por parte mas... do seu pai. No seu caso, né? A gente não tá contando com essa sorte aí. Então, a gente precisa fazer uma mudança ao projeto 2021 Soraya também vegana. Ok? Vou tentar. Vou tentar. Tô aproveitando a Eu vou ser sincera, eu posso até tentar. Quando a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente faz ali, eu fico de boa. Vou dizer... Então, aproveita, já me conta então. Lembra como foi quando a gente ficou lá? E aí ela bem doente já, eu falei, mãe, vamos uma semana de alimentação crua, viva, detox. No começo é difícil, se você não está acostumado com a alimentação, é assim, é meio que, é que nem ela é minha filha, então eu podia dizer, ai, tá ruim, ai, não gostei, tenho mais liberdade de falar. Mas assim, é uma alimentação, a gente sabe que é saudável, mas a princípio o gosto é que a gente tem que se acostumar. Então a gente tem que, o dia a dia, eu convívio, comendo sempre para poder se acostumar. Mas é gostoso. Agora... Você lembra como ficou a sua saúde? Muito boa. Ela tomava remédio, estava tomando na época, agora eu já nem sei mais porque eu larguei de mão, né? Mas ela tomava remédio de pressão, remédio de artrite, artrose, sei lá mais o que, pressão alta. A gente ficou lá uma semana sem tomar remédio nenhum, né? Nenhum. E as dores dos remédios que você tomava para as dores também das artrite, artrose também, né? Conta isso. Foi bom, eu tenho que ser sincera, tenho que dizer a verdade. Realmente, quando você está numa alimentação saudável, uma alimentação diferenciada, que lá na casa dela, quando a gente vai, é suco verde, no café da manhã, não tem pão, não tem nada, é frutas. É muito bom, fruta. Então eu acho assim, é uma alimentação boa? É o que eu falo. A gente é um pouco difícil de aceitar no começo, mas a gente sabe que faz bem mesmo. O tempo que a gente fica lá é muito bom. Você pegar uma xícara, colocar um leite, misturar nesse café e um adoçante, é mais rápido do que você pegar uma fruta ou pegar o couve, o pepino, a maçã para fazer o suco verde, chacoalhar o liquidificador. Eu sei que é bom, mas o leite é mais fácil da gente colocar, tudo bem, e a gente sabe que não é saudável. O outro também é fácil de fazer, mas não é uma coisa que a gente faz do dia a dia. Só quando tá lá no Rio de Janeiro. É porque eu faço. Vocês acham que isso é uma coisa boa pra mim, pra lá, pra minha família, pra nossa família, né, na verdade? E o que vocês acham, assim, sobre isso de uma forma geral, das outras crianças que também estão começando com essa alimentação? Vocês conhecem outras famílias, outras crianças que estão assim, os amigos de vocês, as pessoas com quem vocês conversam? No começo em si, quando a Karen ainda era vegetariana, e ela morava no Rio de Janeiro, ela virou vegana e eu realmente não estava perto, não sabia. Ela veio para São Paulo e ela chegou para mim e falou que virou vegana, e eu sei que vegana não comeria nada de leite, nem queijo, nem ovos. E em seguida me disse que estava grávida. A minha preocupação é se a neném ia ter vitamina suficiente ou os nutrientes suficientes sendo vegana. Mas realmente eu vi que a Karen estudou e realmente ela viu, e eu vi que ela estava se cuidando e ela estava realmente pensando realmente na filha dela, pro bem da filha dela. E eu apoio até hoje. Hoje mesmo eu vejo que do jeito que a minha neta tá, do jeito que a minha neta é inteligente, é esperta, é saudável, eu vejo que a alimentação que até hoje ela teve é boa. Então, eu apoio bastante ela. Quando a neném tá aqui, eu procuro fazer realmente o que ela comeria se ela estivesse lá. Faço, e ela come, e ela gosta. Pode não ser tão gostosa quanto a mãe dela, porque eu não tenho tanta prática quanto a mãe dela. Mas eu procuro fazer. E você, papai? Você conhece outras pessoas que se alimentam assim estranho igual a sua filha? Já ouviu alguém falar ou é só você mesmo que tem essa história maluca pra contar? Eu conheço um senhor que era pai do ex-patrão meu, ele tem 79, agora já tá com 80 anos, ele é vegano e só come comida vegana. Faz O máximo tempo, que ele come, vegano, né, ele come ovo, come... Não. Então ele é ovo ou lacto-vegetariano que fala? Vegetariano. o ovo é o máximo que ele come de mistura. E o resto é verdura, a comidinha mais leve, né? E ele tem quantos anos, você falou? Ele tá com 80 anos, o ano passado ele estava com 79, Trabalhando. agora ele tá com 70. E você sabe há quanto Trabalhando. tempo que ele é vegetariano?
Aí falou pra mim que é quase 50 anos. Uau! E como ele era, assim, a saúde dele e tudo? Ele é forte, brincalhão, parece uma criança, brinca com todo mundo, é alegre, carrega peso pra baixo e pra cima. E você não pensa que ia ser legal pra você também? Estar com 80 anos assim? Só pra registro. Eu não sei, por enquanto eu não posso falar nada ainda. Uma das minhas preocupações também é quando ela fica, a Luá fica com os avós que vão precisar, né, dar algo para ela comer ao longo do dia aí. E aí eu fico preocupada se eles vão saber, né, o que precisa dar, se eles vão resistir, né, aquela tendência nossa de eu vou dar isso pra ela porque eu acho isso gostoso, porque era isso que eu dava pros meus filhos, né? E eles sabem que não é o que eu quero, então eu vou fazer uma pergunta pra ela. Mãe, me conta, você alguma vez teve vontade, porque eu sei que fazer você não fez, né? Senão eu te mato aqui na câmera. Alguma vez você teve vontade de dar alguma coisa pra Luá, assim, fora da dieta dela? Tive mesmo, porque assim, eu sei que é o seu estilo de vida, é o seu modo de ver, é o seu modo de criar sua filha, eu respeito. Faço tudo de acordo com o que você faria, né, quando você não está. Mas a gente tem vontade, porque eu tenho um outro neto que não é vegano, não é crudo vegano como a Luazinha. Então, ele come, ele chega aqui, vovó, quer doce, vovó, quer um chocolate. Aí, eu fico com dó. Então, assim, se ele tá junto com ela, eu nem tenho em casa e nem deixo. Isso é bom pra ele, pra ela não comer, tanto que Mas você acha, de verdade, você acha bom pro Enzo, o Enzo, que é o priminho da Luá, filho do meu irmão, que come, tem uma alimentação tradicional, né? Você acha que é legal pra ele estar comendo essas coisas? Você não acha que isso... Como o Jean, né, meu irmão, por exemplo, eu lembro que quando ele era pequeno, bebê, né, ele teve... ele foi diagnosticado, né, com alergia à lactose, não foi? Uhum. E o Enzo também teve. Também né? teve. Então, assim, praticamente na mesma época. Então, como que tá sendo isso pra você, né? Refletir sobre isso, assim, seu filho teve, seu neto teve também, Luá não teve, né? Até porque se ela tem, a gente nunca vai saber, porque ela não vai comer. Não vai comer. Então, filha, eu assim, eu respeito, né, do jeito que você cria a Luazinha, mas assim, o Enzo, quando ele vem aqui em casa, é casa de vó, né? Vó, você sabe como é que é, né? Vovó, eu quero isso. Aí a gente vai no mercadinho, tem um docinho, se ele quer. Mas a gente evita, assim. A gente fala brincando, mas eu evito. Eu não tenho, às vezes, justamente porque eu sei que ele vai vir e ele vai querer. Então eu já nem tenho. Eu procuro oferecer muita fruta. E ele gosta de fruta. Ele gosta de fruta, ele gosta de verdura, ele gosta de brócolis. E ele hoje de manhã, eu quero mamão, então vamos comer mamão. Cortei mamão, cortei bananinha, ele comeu. Eu procuro não ter, porque aí ele não vai querer. Aí se ele não quiser, a gente oferece outras coisas, como fruta, que é muito mais saudável. Mas vontade de dar uma coisinha docinha pra Luá, já tive sim, mas nunca fiz. E pessoal, pra vocês, eu acho que eu nunca comentei, mas o meu pai, ele foi diagnosticado com diabetes do tipo 2 e toma, né? Não, é 2, pai. A 1 é a que tem que tomar insulina. A 2 é a sua que toma comprimido, né? Você toma comprimido, isso, não é isso? Comprimido, é isso. Você ainda toma os comprimidos? Toma. Tudo quanto é Meu Deus, então se mata. Porque uma das doenças que é mais dita, né, sobre a reversão dentro da alimentação viva e crua é justamente o diabetes do tipo 2. Então, assim, né, temos aqui 2 pessoas que eu tenho muito trabalho aí nos próximos meses, né? Eu garanto Mais assim, rápido. que se você morasse perto e ser do jeito que você é, com certeza eu já teria virado vegana, até crudo vegana. Se bobear, eu não comia nada cozido. Aproveitando então que a câmera tá ligada, eu tô te contando isso que é um protocolo já de que a alimentação que a gente faz, viva, crua, igual a da Luá, é a alimentação que reverte a diabetes do tipo 2. Você está disposto a tentar isso? Vou pensar. Até o fim do vídeo. E aí me conta então, das experiências que a gente teve lá em casa, aqui também, das vezes que eu fiz a primeira vez, como foi pra vocês? O que vocês acharam quando vocês provaram a primeira vez a comida vegana e a comida crua? Que lembrança que vocês têm sobre essas experiências que vocês tiveram já nessa minha alimentação? E o que vocês gostam mais, que vocês se lembram que vocês já provaram e que vocês gostam mais? Uma das primeiras coisas que quando você virou
vegana que vocês começaram a fazer, você acho que nem tinha pensado ainda em fazer, em começar a mexer com esse tipo de coisa na parte da alimentação. Você fazia soja e eu gostava muito daquela soja que você fazia, maravilhosa. Você sabe que isso não faz mais parte da nossa dieta. Não, mas né? tudo bem, mas era gostoso. E você sabe por quê, né? Não sabe? Não. A soja é um alimento transgênico, né? E a gente já sabe hoje pelos estudos que esses alimentos transgênicos estão alterando todo o sistema reprodutivo do ser humano, né? Então já tem crianças nascendo mesmo com muitos problemas no sistema reprodutivo, inférteis e com problemas sérios mesmo. Então a gente está fazendo esse trabalho, eu acho que até já existe uma conscientização em outro nível já, de governo e tal, onde os alimentos transgênicos estão sendo até bem rotulados, né? As pessoas precisam saber que são transgênicos para ter a opção de comer ou não isso, né? Então é por isso que a gente já não come mais a soja. A soja aqui no Brasil, 90% do que fica aqui no Brasil é transgênico. O que não é transgênico está indo para fora porque o custo de produção é bem mais alto e aí o Brasil não paga por isso. Então vai para fora do Brasil, né? Então essa soja que a gente compra aqui, dessas que a gente já comeu, ela não é uma coisa que faz parte mais da minha dieta, né? Da dieta da minha família. Mas foi quando começou, né? Mas a gente começou com ela quando era vegetariano e tal, lá há 12 anos atrás. Agora o que ela faz muito bem, que eu gosto muito de comer, é um macarrão de abobrinha. Adoro macarrão de abobrinha, muito gostoso, muito saboroso. Agora, independente do que a Karen faz, o que ela faz muito tempero gostoso, ela fica com gosto diferente. Você pode até, às vezes a gente consegue reproduzir em casa, mas assim, tem que temperar muito bem, porque fica muito gostoso quando ela faz. E fica mesmo, macarrão principalmente. E tem o risoto também, o risoto de couve-flor. É muito bom. Lembra da lasanha? A lasanha de abobrinha. Eu queria que você ia falar da lasanha. Mas o macarrão de abobrinha também é muito bom. Nem parece que é macarrão de abobrinha. E você, pai, lembra de alguma das comidas assim que você mais gostou? Lembro tudo que a mãe gostou, eu gostei. Macarrão de abobrinha, lasanha, risoto. Pior que meu pai é a pessoa mais fácil mesmo. Todas as vezes que eu faço alguma coisa, tenho uma proposta de uma refeição diferente, ele está sempre disposto. Então eu acho que o projeto Zico Verão 2021 vai rolar. Mamãe. Oi, Luazinha. Tô com Vai na fome. rua, Ela tá sempre com fome. Olha pra tia Taurina. Paty aqui, fala pra tia Paty que você tá com fome. Que é Olha bolacha? só, a gente tá gravando agora. Que bolacha, tá maluco, garoto? Eu falo, Vocês viram isso? depois ainda eu falo pra Karen, eu não posso deixar a menina comer. Pai, você já viu o Luá comendo bolacha alguma vez? Não. Eu nem sei o que é isso. cara. Luá, quer banana? Quer? É. Um bananão bem gostoso? Luá, ainda mais que se ela comesse, seria biscoito e não bolacha. Mãe, conta para o pessoal, foi você que fez, né? O pai não fez dessa vez. Como foi aquela experiência do suco verde que a gente fez junto com a família do Daniel, né? Como foi isso para você? Explica aí pro pessoal. A gente fez uma proposta, vou explicar só rapidinho como foi. A gente fez uma proposta para a família, para todos que quisessem, né? Fazer 10 dias de suco verde, tomando só suco verde, né? Cada um tinha um problema, todo mundo com uma doençazinha ali, alguma coisa para resolver. E aí a gente fez esse desafio, né? E aí tinha algumas coisas em troca, que era o batizado da Luá, uma outra história aí, mas enfim, eles entraram na proposta. Queria que você contasse como foi essa experiência para você. Essa experiência foi muito boa, assim, mostrou que realmente a gente não precisa ter alimentos sólidos para a gente se... O pessoal pensa, ficar em jejum, não vou aguentar. Aguenta. Por incrível que pareça, eu ainda fiz trabalhando. Eu trabalhava o dia todo só com suco, mas a gente tomava suco verde e outras coisas. A gente tomava o suco, o caldo de cana e a gente tomava água de coco. Isso aí não estava no combinado mesmo, eles foram abrindo aos poucos. Fomos mas, abrindo enfim, porque só suco, mas foi também indo, só né? ficou no suco. É. Tanto que nós fizemos uma noite na casa da Márcia, da sua sogra, a gente fez melancia, suco de melancia, É verdade. certo? Então só foi suco. Mas eu fiquei os 10 dias. Eu concordo assim, os 3 primeiros, muito bom. A gente vai levando de boa. Quando a gente tá chegando, tipo assim, no 7º dia, eu não sei se é que a falta do alimento sólido deixa a gente um pouco irritada. A gente fica assim, meio que
devagar, mais em câmera lenta, mas você consegue sim, e de boa. Tanto que eu fui até o 10º dia sem comer nada, só bebendo. E é uma experiência muito boa. Emagreceu também, Emagreci né? bastante, fiquei sem tomar os remédios e é muito bom. Vou voltar a fazer de novo. Vou voltar porque foi muito bom mesmo. Legal, muito bom. Vocês lembram como foi quando eu comecei a cozinhar desde pequenininha? Que eu lembro, assim, nos meus registros de memória, o que a gente já conversou, que eu comecei lá, tinha uns 9 anos, mais ou menos, né? Que você já começou a trabalhar, o Jean ficava comigo em casa, e aí eu já comecei a fazer algumas coisas na cozinha, e eu me lembro de estar bem pequena, assim, e estar preparando refeições grandes já para a família toda, né? Todo mundo ia comer lá em casa, a tia que morava aqui na época, né? O que vocês lembram sobre isso? Sobre eu cozinhando pequenininha? Você sempre gostou muito de elaborar. Mas não só você, seu irmão também gosta muito de cozinhar. Ele gosta e ele gosta de coisas diferentes. E você sempre... Mamãe trabalhava, infelizmente, eu não conseguia... Nem sempre estava em casa para poder fazer as refeições. Mas você fazia, você procurava fazer assim com bastante carinho coisas diferentes, tipo... molho madeira, fazer umas coisas mais elaboradas e com pouca idade. Então eu sempre incentivei. Nunca, mãe, quero fazer isso, não, é perigoso, não, você vai fazer, eu vou te ajudar, você consegue. Então você sempre se interessou realmente. Tudo bem que você não seguiu teve um tempo que você não seguiu esse caminho, foi um caminho diferente, mas você sempre, quando falava vamos fazer alguma coisa, era cozinhar. Vamos se reunir para fazer? Um dia, era para comer, era para fazer comida. Você se juntava a família, era para fazer comida. Você lembra quantos anos eu tinha, mais ou menos? Porque eu tenho uma referência de 9 anos, mais ou menos, Eu lembro que foi perto do seu irmão ter feito uma cirurgia. Eu tive que sair, tive que deixar você com ele. E eu lembro que eu deixei você fazendo arroz, deixei você fazendo feijão. Você tinha 9 anos, mais ou menos isso, quando você começou. Eu queimava umas panelas, eu lembro, Queimava. Botei fogo em panela umas 2 vezes. Que eu moleque operado lá no portão, lá na garagem. É. Botou fogo na panela. Meu irmão saiu correndo. O moleque operado. Pedindo socorro no portão, que a panela tava pegando fogo. Ai. Então eu queria aproveitar e pedir para vocês contar o que vocês indicariam para outros pais e outras mães assim, que também estão passando por esse processo de ter filho ou filha se transformando a alimentação, seja para vegetariano ou para vegano. O que vocês sugeririam para eles assim, sobre a postura, sobre como fazer? Eu acho que em primeiro lugar é respeitar a vontade de cada um e respeitar a vontade. Você quer ser assim, você vai, se você quiser, a gente apoia. É que nem eu falei, eu apoio, eu gosto muito as alimentações, eu sei que são boas, eu sei que fazem muito bom para a saúde. Então eu acho que em primeiro lugar é respeitar mesmo, respeitar a opinião, já que é uma opinião dela, é uma vontade dela, é um meio de alimentação saudável, ela tá, e a gente está vendo que realmente dá certo, e a gente sabe muito bem que dava por eles, pela saúde deles, pela saúde da família deles, então a gente sabe que realmente é uma alimentação boa. E eu acho que é isso mesmo, é o respeito. E você, pai, que recado que você daria aí para outros pais que têm as filhas doidas assim como você? É a opinião que cada família tem, cada um ser de uma família tem, que às vezes, igual no nosso caso, você teve a ideia de mudar para vegana e a gente continuou seguindo, né? Mas a gente não foi contra. E eu acho que sei lá, se a pessoa que perguntar e pedir apoio, eu falar, eu apoio, não sou contra, eu já tive mas não foi experiência ruim. A gente ficou lá, igual a Soraya falou, a gente teve uma experiência boa lá no Rio, né? A gente ficou alguns dias lá e comeu bastante coisa lá vegana e foi bom, foi gostoso. Legal. Bom, pessoal, então é isso. Vim aqui até São Paulo para mostrar para vocês a opinião dos meus pais. Eu tive muita sorte porque eles me deram realmente sempre muita liberdade em todas as decisões que
que eu tive na vida, na alimentação também não foi diferente. A gente ainda tem uma situação para resolver aqui, né? Porque eu gostaria muito de mudar mais ainda a alimentação deles. Eu acho que já melhorou um pouco, mas ainda tem muito para melhorar. Mas é isso, a gente vai caminhando, casa de ferreiro, espeto de pau, e a gente vai trabalhando e vamos juntos nessa. Eu queria ouvir de vocês também como é que é a história de vocês, como está sendo a transformação de vocês, ou como já foi a transformação de vocês, como que é a relação de vocês com a sua família, com os seus pais. Me contem aí, e aí a gente vai trocando nessa história linda com as nossas famílias. Gratidão. Gratidão. Gratidão, papai e Gratidão. mamãe. Yeah.